coração a respeito da família, a importância da família para Deus. Existe, aleluia, uma formação de família carnal, uma família terrena e também a família espiritual. E Deus, Ele se agrada das duas, mas principalmente da espiritual, e Ele quer que nós venhamos andar em espírito. Aleluia. Gênesis capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu vou ler para a gente ser bem rápido, mas se os irmãos quiserem acompanhar, Gênesis capítulo 5, que é, aleluia, a chamada de Deus para a família. Aleluia. Ali para Adão, Deus, ele cria o homem do barro, do pó da terra, cria a mulher da sua costela e faz com que esses dois seres, que é o homem e o macho e a fêmea, que foram criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, eles venham gerar filhos, e aí tem a formação da família. Diz assim a palavra do Senhor: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Aleluia! Até aqui, irmãos. Aleluia! A palavra de Deus, ela vem falar aqui da genealogia de Adão. Só que antes dessa genealogia, aleluia, dessa leitura que eu li aqui, aleluia, a palavra de Deus diz no livro, aleluia, de Gênesis capítulo 4, que Adão e Eva tinham gerado dois filhos, que chamavam Caim e Abel. Isso era a formação principal da família de Adão e Eva, Caim e Abel. Mas por quê? Deus criou, aleluia, um homem gerado de Adão e Eva, um homem tão ruim como Caim, capaz de matar o seu próprio irmão por inveja. O que o Senhor quer falar através, aleluia, de nós? Através da sua palavra, que a família, ela já veio com defeitos, a família, ela já veio com falhas, ela já veio, aleluia, não foi por causa de Deus, mas foi por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva. Aleluia. Foi, aleluia, gerado, aleluia, falhas, aleluia, no ser humano. Aleluia, na criação do ser humano. Deus criou Adão e Eva perfeitos, a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas por causa deles, os seus filhos, aleluia, um dos seus filhos já foram gerados em pecados. Pecados é o pecado da inveja. Ele teve inveja do irmão, porque a oferta do irmão agradou a Deus e a dele não. Ele vai lá e mata o seu irmão Abel e oculta o seu cadáver. Mas o Senhor, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. E Caim foi desprezado, foi por Deus. Deus manda Caim embora e ainda fala: ninguém vai matar Caim. E hoje nós podemos ver que existe, aleluia, uma geração, Deus permitiu que mesmo Caim sendo tão ruim, Ele permitiu que Caim gerasse famílias também. Veja que Deus, Ele é aquele que cria famílias, aleluia, para agradá-lo, mas também Ele cria famílias daqueles que não lhe agradam. É as famílias da terra. As famílias são criadas de todas as formas. Deus poderia destruir as famílias ruins, né, pastor? Ele poderia simplesmente aqueles que foram criados como Caim, Deus exterminar, porque a Bíblia diz que Ele manda na morte e manda na vida. Deus, Ele manda em tudo, mas Ele permite que o mal e o bom caminhem junto.
Ele permite que as famílias, elas sejam geradas na terra, aquelas que agradam a Ele, e aquelas que não agradam a Ele. A Bíblia diz que Ele faz lá, aleluia, lá no Evangelho, Ele diz que Deus permite que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Veja que existem famílias ruins também, famílias que desagradam a Deus. Justos e injustos caminham juntos, é o joio e o trigo. Mas vamos aprender um pouquinho aqui. Aí existe a genealogia. Caim vacilou com Deus, e Deus faz com que Adão e Eva gerem Sete, para substituí-lo, para agradar a Deus. Então, aqui é a genealogia de Adão, uma família carnal, uma família que foi gerada mesmo no meio do pecado. Deus permitiu, mas nós vamos viajar na Bíblia e vamos conhecer algumas famílias, aleluia, na palavra de Deus, aleluia, famílias que foram alcançadas mesmo sendo ruins, mesmo sendo ímpias, mesmo sendo pecadoras, mesmo sendo, aleluia, romanas, mesmo sendo, aleluia, como a família de Nicodemos. Era uma família que não tinha nada, aleluia, que agradava a Deus, aleluia, na genealogia. Aleluia, família de Cornélio, aliás, a família de Cornélio era uma família que até Pedro teve preconceito de pregar para eles. Mas Deus não teve. Deus não quer que o mal se perca. Ele avisou Caim antes de Caim matar Abel. Ele avisou que Caim poderia guardar-se daquele pecado. Deus sabia, mas Caim não se guardou. É por isso que nós precisamos aprender um pouquinho com a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 13 a 16, também para nós aprender em outra família. Uma família de um homem que agradava a Deus. Inclusive hoje Deus é conhecido como Deus desse homem. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas a família de Jacó tinha problema. A família de Jacó não era perfeita. A família de Jacó era uma família tão, aleluia, tão errada como qualquer família da terra. Ela também tinha o problema da inveja. Aleluia, no meio. A inveja, ela é tão terrível, irmão, no meio dos irmãos, que ela foi gerada não na terra, ela foi gerada no céu pelo diabo, por Lúcifer. Ela foi criada, aleluia, no coração de Lúcifer, que era um anjo de luz, contra o trono de Deus. Ele invejou a Deus, aleluia, queria tomar o lugar de Deus. Veja, aleluia, o mal da inveja, irmãos. E ela destrói famílias. Ela destruiu a paz ali, aleluia, entre a família de Adão e Eva, de Caim e Abel, aleluia. Ela destruiu, aleluia, quase destruiu a família de Jacó, aleluia, onde os irmãos invejaram ali, aleluia, a túnica de José, os sonhos de José. Eles foram capazes de matar, de vender, aleluia, José, aleluia. Eles foram capazes de mentir para o pai, dizer que, aleluia, que o filho tinha sido comido pelo animal, aleluia. Veja só, famílias que, aleluia, desagradavam a Deus, mas Deus não queria que essa família fosse destruída. Tanto é que José, depois de todas as ações dele, aleluia, de ser honrado como, aleluia, como governador do Egito, Deus honrou os seus irmãos como líderes de 12 tribos de Israel, através de um homem, das ações de José do Egito. Ele honrou os irmãos invejosos. Ele honrou cada um dos irmãos, pastores. Aleluia! Ele colocou cada irmão de José, mesmo eles sendo cheios de falhas, por causa da atitude de José, ele honrou aqueles irmãos de José, colocando todos eles como líderes de tribos de Israel. Aleluia! Veja que a atitude de um de nós pode salvar a nossa família. Aleluia! Pode fazer com que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos, dos nossos sobrinhos, dos nossos parentes. Aleluia! Como a senhora falou do seu filho. Aleluia! Que o seu filho, a sua nora, os seus netos foram alcançados pela misericórdia de Deus. A senhora também foi alcançada, porque pode ser através do varão de Deus. Eu não sei quem aceitou Jesus primeiro, mas nós vamos aprender
um pouquinho que Deus, ele não se agrada na morte do ímpio, do nosso parente. Ele quer antes que, aleluia, todos os nossos parentes se convertam e vivam. Aqui eu estou citando sobre famílias alcançadas pela misericórdia de Deus no Antigo Testamento. Famílias criadas, aleluia, através, aleluia, da carne, através, aleluia, do pecado. Famílias de Adão que foi gerada no pecado. Mas existia um bom e um ruim, né? Abel agradava a Deus, Caim não agradava. Então, nem todos em uma família vão agradar a Deus. Nem todos vão fazer o que Deus quer. Aleluia! Existe uma coisa lá na minha terra, que sempre existe uma ovelha perdida no meio da família. Mas muitas vezes Deus usa essa ovelha perdida para essa ovelha ser achada e através dela toda a família ser alcançada, irmãos. Aleluia! Por isso que nós não podemos abrir mão de ninguém da nossa família. Não podemos deixar de orar pela nossa família, pelos nossos irmãos. Não podemos, aleluia, abrir mão de ninguém, porque nós não sabemos a qual dessa família é a boa terra, onde vai dar um bom fruto. Aleluia, nós temos que orar e que continuar pregando, porque muitas vezes aquele pastor que está lá dentro do presídio é o primeiro que vai ser alcançado pelo Senhor. Aquela que está lá no prostíbulo, ela pode ser a primeira, aleluia, a ser alcançada pela misericórdia de Deus. Jesus disse na sua palavra que muitos viram do Oriente e do Ocidente e assentasse a uma mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. E muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Então nós nunca sabemos quem é os escolhidos de Deus. Nós temos apenas que pregar, que orar, que perseverar, aleluia, por essas pessoas, porque Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E nós podemos ver aqui, José do Egito foi um grande exemplo. Ele perdoou os irmãos, ainda trouxe os irmãos para o Egito, depois que ele foi honrado governador, colocou, deu terras, deu casa ao pai, a todos os irmãos. Olha a atitude desse homem. Agora nós vemos aqui, aleluia, para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 a 4, meu irmão, é coisa tremenda que Deus tem para falar conosco, através desses homens. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que existia um homem chamado Cornélio. Aleluia, o homem não era crente não, varão, e nem era judeu. Tanto é que o homem era gentil, desagradava ao povo judeu, que Pedro tinha preconceito. Pedro não pregava. Só que esse varão de Deus, ele tinha um coração agradável a Deus. Ele mesmo sendo gentil, a Bíblia diz que ele dava esmola e orava, aleluia, continuamente. E ele orava com o coração quebrantado e contrito, porque Deus só recebe a oração de um coração quebrantado e contrito. De quem busca ele de todo o coração, porque ele próprio disse isso. Ele disse: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então, Cornélio, mesmo sendo um homem que não era crente, vamos dizer, ele não era crente, aleluia, como os apóstolos, mas a oração dele chegou no trono de Deus. As esmolas dele chegou no trono de Deus. E o próprio anjo foi enviado por Deus lá do céu para conversar com Cornélio. Imagina aí, um anjo descer para conversar com o cara. E o anjo disse: Cornélio, Cornélio. Cornélio disse: eis-me aqui, Senhor. E o anjo disse: as tuas esmolas e a tua oração têm chegado lá diante do trono de Deus. E ele me mandou aqui conversar contigo. E Cornélio: pode dizer, meu Senhor. Ele disse: manda lá na casa de Simão o curtidor, lá tu vai encontrar um homem chamado Simão Pedro. Ele vai vir, manda chamar ele. Quando ele chegar, ele vai te explicar tudo. Porque o anjo podia ter pregado para ele, né? Mas o anjo não pode fazer isso não. Deus não deu autoridade para o anjo pregar não. Só que Pedro era preconceituoso. Pedro não pregava para gentil. E Deus, sabendo disso no coração de Pedro, ele faz com que um moção desse em visão para Pedro, Pedro com fome, e diz: Pedro, répteis, quadrúpedes, isso é calango, lagartixa, cobra. Eu creio que a Bíblia diz assim: répteis, quadrúpedes, todos os animais da terra. Judeu não come isso. Pedro lá que come
A voz bradou, e Pedro disse: de modo algum, Senhor, como coisa comum e imunda. Ele disse: não chama de comum e imundo aquilo que eu santifiquei. É onde nós podemos ver a palavra, nós não podemos abrir mão de ninguém. Pedro queria abrir mão de Cornélio, da família de Cornélio, e a voz brada 3 vezes, pastores, mandando Pedro matar e comer. E Pedro não comeu, disse: de modo algum, Senhor, como coisa comum ou imundo. A voz dizia: não chame de comum e imundo aquilo que eu santifiquei. E o lençol se recolheu ao céu. E aí os homens de Cornélio chegam, explicam para Pedro, Pedro vai lá. Quando Pedro chega, irmãos, vamos ler um pouquinho aqui. Atos capítulo 10, versículo 1 a 4. Aleluia! Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Aleluia! Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, aleluia, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este, respondendo, aleluia, este hospedado com Simão curtidor, cuja residência está sitiada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aí nós podemos ver, ele obedeceu ao anjo, mandou chamar Simão Pedro. Simão Pedro teve essa visão, temeu a Deus, e quando ouve a voz dos empregados de Cornélio, ele vem até a casa, aleluia, do homem que era temente a Deus. A palavra de Deus diz: quando Simão Pedro chega na casa de Cornélio, ele prega sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que Cornélio, aleluia, recebe o Senhor, aleluia, como Salvador, recebe Jesus como Salvador. E na mesma hora, a palavra de Deus diz que antes de Pedro, aleluia, terminar a pregação, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio. Só Cornélio, ele não foi ouvir a palavra sozinho, não. Aqui a palavra de Deus diz que Cornélio reuniu todos da sua família para receber o homem de Deus. Ele podia ter ficado sozinho, não. A importância de Deus, da família ser alcançada pela palavra de Deus, é que Cornélio mandou chamar Pedro, mas a palavra aqui diz que ele reuniu todos. Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que ele reuniu toda a sua parentela, toda a sua família, na casa para esperar Pedro. E quando Pedro prega, aqui a Bíblia diz assim: ainda Pedro falava, veja que ele nem tinha terminado. Aleluia, Atos capítulo 10, versículo 44 diz: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que viram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Aleluia, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Veja que Deus, ele não faz acepção, pastor. O homem pode fazer acepção. O ser humano pode, aleluia, ele pode fazer acepção, como Pedro fez aqui contra os gentios, contra a casa de Cornélio. Mas Deus não faz acepção de pessoas, e Deus batizou aqueles homens na mesma hora, aquela família. Deus salvou a família de, aleluia, de Cornélio, derramou sobre eles o Espírito Santo, e o apóstolo Pedro foi lá e batizou a todos. A importância da família, meu Deus. Aqui Deus gerou uma família.
era uma família carnal, reunidos. Deus tornou eles uma família espiritual. É isso que Deus quer fazer com todas essas famílias da terra. Uma família espiritual que adore a Deus em espírito e verdade. Muitas vezes, irmãos, aleluia, o ser humano ele tem uma família maravilhosa, abençoada, uma família próspera, aleluia, na rua, aqui, mas não quer nada com Deus, não quer se tornar uma família espiritual, pastor, que agrada a Deus. Continua sendo abençoada por Deus, continua prosperando, continua sendo, aleluia, tendo emprego bom, tendo casa boa, tendo bênçãos do céu, mas não tem as bênçãos espirituais. Aqui essa família de Cornélio era um homem abençoado. Glória a Deus. Materialmente falando, ele era abençoado. Era um líder de um exército, de uma corte chamada italiana. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a ser aleluia, não só ele, toda a família, uma família abençoada espiritualmente. Aleluia, a mesma coisa aconteceu com aquele carcereiro no cárcere. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos, porque libertaram, aleluia, estavam fazendo a obra de Deus, foram colocados no cárcere. A Bíblia diz que eles louvavam a Deus mesmo estando encarcerados. Aleluia, aqui é a respeito da família, que Deus quer alcançar as famílias da terra para Ele. Assim como Ele, aleluia, gerou a família carnal lá no Antigo Testamento de Gênesis, Ele gerou durante todo esse tempo, inclusive hoje, mas Ele quer gerar famílias espirituais para morar no céu. Aleluia! E Ele, aleluia, gerou uma família espiritual, pastor, uma família de um carcereiro. Aleluia! Usando dois homens de Deus que adoravam ao invés de murmurar. A Bíblia diz que eles presos, eles tinham levado uma surra, e não era surra qualquer, porque a Bíblia diz que era 50 varadas menos uma, isso é 49 varadas, colocados lá no cárcere, aprisionados na corrente, mas eles adoravam. E a Bíblia diz que eles louvavam a Deus e houve um grande terremoto. A Bíblia diz que as cadeias caíram, aleluia, e o cárcere se abriu, e o carcereiro, ele com medo de ser executado, porque o carcereiro, quando ele deixava o preso fugir antigamente, não era como hoje não, era executado, aleluia, por Herodes, por aqueles líderes, aleluia, e ele com medo, ele ia se matar, isso é se suicidar. A Bíblia diz que ele puxou a espada, e quando ele ia, aleluia, se matar, o apóstolo Paulo disse, não faças isso, nós estamos aqui. Os homens de Deus não fugiram não, a cadeia caiu e eles ficaram lá. Nós estamos aqui, não faça isso. E ele disse, o que eu devo fazer para herdar, para ter a salvação? Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha a atitude do carcereiro. De dois presos passaram a ser convidados. Ele pegou Paulo e Silas, levou para sua casa. Olha, levou para casa o carcereiro, pastor. E o carcereiro não era um homem judeu, não era um homem da descendência escolhido e chamado por Deus, não. O homem era um carcereiro porque ele era romano. Ele trabalhava para Herodes, ele trabalhava para os romanos. Eles prenderam Paulo e Silas, era porque eles perseguiam, aleluia, os discípulos de Jesus. Não era porque eles eram escolhidos, eles não eram escolhidos para ser judeu, não. Mas veja que Deus não abriu mão dessa família. Aleluia! A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo e Silas foram lá e pregaram para ele, e ele se converteu, não só ele, mas toda a sua família, e foram batizados, foram cheios do Espírito